Olá, amados irmãos e irmãs. Hoje, dia 23 de setembro, a Igreja nos convida a celebrar a memória de São Padre Pio de Pietrelcina. Por isso, iniciemos este momento traçando sobre nós o sinal do cristão. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Lucas, capítulo 9, versículos de 1 a 6. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus convocou os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças e enviou-os a proclamar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: não leveis nada para o caminho, nem cajado, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem mesmo 2 túnicas. Em qualquer casa onde entrardes, ficai aí, e daí é que partireis de novo. Todos aqueles que não vos acolherem, ao sairdes daquela cidade, sacudi a poeira dos vossos pés, como protesto contra eles. Os discípulos partiram e recorriam os povoados, anunciando a boa nova e fazendo curas em todos os lugares. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ouvir de um modo muito superficial um pouquinho sobre a vida de São Padre Pio de Pietrelcina. São Padre Pio de Pietrelcina, 1887 a 1968, frade capuchinho, recebeu os estigmas da paixão em 1918, que o acompanharam até os dias de sua morte. Eminente confessor e diretor espiritual, gozava de inúmeros dons e carismas extraordinários, atraindo imensa multidão de fiéis, e foi canonizado por São João Paulo II no ano de 2002. São Padre Pio dizia àqueles que estavam junto dele: Padre Pio fará muito mais barulho depois de morto do que em vida. E isso hoje em dia é verdade. Existem inúmeros fiéis que têm uma devoção particular por São Padre Pio de Pietrelcina. Num primeiro momento, talvez pelos inúmeros sinais, prodígios que Deus concedeu em favor deste grande homem. Mas a sua grandeza não está nos sinais, nos estigmas, mas sim no amor que ele tinha para com o Senhor. Desde a tenridade, desde criança, uma confiança inabalável em Jesus Cristo e na Virgem Maria. Assim ele nos convidava, amados irmãos e irmãs, também, e continua convidando hoje, a amar o Senhor de todo o nosso coração. Como o frade capuchinho, soube viver em sua vida esses aspectos do Evangelho que também nós somos convidados a vivenciar. Em toda a autoridade, o Senhor concedeu a ele, como presbítero, como batizado, a graça, então, de ter autoridade sobre os demônios e curar qualquer tipo de doença, indo ao encontro daqueles que mais necessitavam para proclamar o reino de Deus. E assim ele o fez. Grande confessor, com inúmeros dons, sabia ler os corações, poderíamos assim dizer, e ajudou muitas pessoas a retomarem o caminho. Mas o grande pedido de Deus para nós hoje, a partir do exemplo deste homem: não leveis nada para o caminho.
Somos convidados a seguir o Senhor sem apego, ir ao encontro dele. Na história da salvação, desde o Antigo Testamento, esta perspectiva de um Deus que procurava alimentar constantemente a vida daqueles que procuravam seguir o caminho. Para o povo do Novo Testamento, este próprio Deus se dá como alimento a cada um de nós. Ele é o pão da vida, ele se oferece em favor de cada um de nós. Que possamos assim, amados irmãos e irmãs, abrir o nosso coração para acolher a graça de Deus em nossa vida, para não termos apego, mas confiar inteiramente no Senhor, em sua vida, em sua palavra, pois Ele mesmo diz: quando fores para o caminho, não leve cajado, sacola, nem pão, nem dinheiro, nem mesmo 2 túnicas, mas que possamos confiar inteiramente em sua palavra e ser nutridos pelo pão vivo descido dos céus, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Vale então a vida no dia de hoje procurar, amados irmãos e irmãs, nesse dia 23, quarta-feira, ter a oportunidade de procurar algumas coisas sobre São Padre Pio. Há tantas coisas no YouTube, para que possamos conhecê-lo cada vez mais. Se tivermos a oportunidade também de assistir o filme que fala sobre a sua vida, ele é muito profundo, extenso, mas profundo, que nos ajuda a compreender o amor de Deus, não só para com este homem, mas para com todos os seus filhos e filhas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.